Boa tarde, companheiras, companheiros, amigos de ideal, aqueles que se identificam neste nosso humilde canal, aonde trazemos as mensagens de Joana de Ângeles para serem estudadas juntamente com vocês do livro O Ser Consciente. Que Jesus, o médico de nossas almas, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Nós estamos já, como dissemos, estudando a obra de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, que faz parte do seu roteiro psicológico, né? O Ser Consciente. E estamos encerrando a segunda parte deste livro. E na tarde de hoje nós estaremos comentando o item que diz respeito à temática condições de progresso e harmonia. Condições de progresso e harmonia. Muito bem, nós sabemos que o espírito é eterno. Já dissemos e vamos repetir. Viaja em uma de suas experiências pelos caminhos da medicina, retorna pelos caminhos da biologia, penetra novamente nos indevassáveis caminhos da ciência física e tecnológica, vem como um mestre na área da pedagogia, como professor, e assim sucessivamente. Vem como um homem, retorna como uma mulher, e assim vai. Não é claro que imediatamente, né, nós podemos ter experiências várias no século masculino, até concluirmos o nosso ciclo, né? Mas nós estamos sempre galgando novas experiências nas nossas sucessivas reencarnações. Nessa viagem que o espírito faz, ele vai acumulando aquisições, registros, vai amealhando pouco a pouco experiências novas e vai completando a sua tarefa evolutiva. Joana inicia assim dizendo: na estrutura profunda da individualidade humana encontram-se as experiências milenárias. As experiências milenárias do ser, nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos que atormentam. Nem sempre o espírito traz um quadro harmônico na sua contextura, no seu registro perispiritual. Nem sempre, né? Às vezes são experiências amargas, experiências de sofrimento, às vezes são experiências altruístas, de engrandecimento, e assim ele vai galgando a experiências em cima de experiências, né? Essas experiências geram no corpo físico, por estarem completamente registradas no perispírito, e o perispírito é o modelador plástico do nosso organismo, do nosso corpo, ele traz as marcas positivas e as marcas negativas.
e terá que ter a sua colheita, indiscutivelmente, porque a lei é soberana e sábia. Ela continua atavicamente vinculada ainda às sensações decorrentes da faixa primária por onde transitou. Nós não conseguimos desprender da noite para o dia. Não conseguimos. Nós, sim, vamos somando, mas aquilo que é lá do primarismo nosso, de onde nós viemos, está retido. Não dá para ser eliminado abruptamente. Não, nós vamos lentamente eliminando. Desde que nós tenhamos uma vontade forte e tenhamos uma boa vontade, além da vontade forte, ter uma boa vontade de se modificar, nós ainda assim temos a marca do primarismo, não é? Que faz parte. É de onde nós viemos, Ainda temos aquele anseio, aquelas vontades, né? Mas vai lenta e gradativamente criando libertação, né? A libido, Freud, ele foi muito perspicaz em definir que os grandes conflitos psíquicos vividos pela criatura humana estavam relacionados com a libido. A grande tese de Sigmund Freud, ela se estriba na libido. Nem todos adotaram, mas muitos o seguiram. E nós podemos notar e ver que o sexo desgovernado, ele é gerador de desequilíbrio e abre as portas a grandes processos perturbativos e obsessivos. Entende? Então, Joana diz que a libido exerce poder preponderante no comportamento conforme as constatações de Sigmund Freud, que a considerou fator essencial na vida humana. Isso é a visão freudiana. Fator essencial. Observando os diversos fenômenos de conduta e as terríveis angústias, como exacerbações da emotividade das estruturas das criaturas, o mestre de Viana organizou todo um edifício verdadeiramente pesquisado toda a sua estrutura da psicanálise, do edifício da psicanálise, na manifestação sexual, castradora ou liberada. Todos aqueles distúrbios que na época eram estudados de maneira bastante primitiva. Hoje nós temos recursos grandes para abrir novas portas, mas naquela época não havia. Então ele organizou todo o seu edifício de psicanálise embasado na libido. Manifestação sexual castradora ou manifestação sexual liberada. Bem como na complexa influência, isso é fato. Materno-paternal. As influências exercidas pelos pais. Aqueles pais prepotentes, aquelas mães castradoras, desenvolveu uma série de patologias,
que Freud muito bem trabalhou no edifício da sua psicanálise, né? Que desde a infância, segundo Joana, conduziu o ser sob os tabus perniciosos. Eu vivi tabus, e as construções e constrições dos desejos irrealizados, das consciências de culpa, dos implementos perturbadores da personalidade patológica. Eu venho de uma era em que nunca poderíamos e podíamos conversar sobre sexo. Em hipótese alguma, meu pai não permitia esse tipo de conversa. Não tive uma orientação sexual, nenhuma orientação sexual. A minha orientação sexual foi a vida, entende? E, por sua vez, não tive grandes sofrimentos. Não tive grandes sofrimentos por não ter tido uma orientação sexual saudável. Não tive desvios de comportamento sexual, não, em hipótese alguma. Mas eu fui castrado. Tabu do sexo não podia ser comentado. E conversar sexo com minha mãe, não poderia, não tinha coragem, né? Tinha vergonha. Então eu fui me educando pelas margens, batendo, sem nenhum abuso. E tomo a liberdade de falar aqui para vocês, sem nenhuma vergonha, com muito gratidão a Deus, entende? Eu me casei virgem. Eu e minha esposa aprendemos a vida sexual juntos. É claro que com alguns prejuízos para minha esposa. Por quê? Porque eu não conhecia, eu não sabia, entende? Porque são sexos totalmente distintos e são reações completamente distintas, mas aprendemos. Né? Então Freud estava certo, porque grande problema da humanidade, dos seres de sua época, estava embasado no sexo. Hoje, em 2022, as coisas são diferentes. Já existe uma orientação sexual e fala-se dentro do lar sobre o tema, evitando assim constrições, complexos e perturbações. Tenhamos uma boa tarde, vamos continuar, voltamos incontinente.